Fique agora com mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Olá, boa noite a todos. É com imensa alegria que estamos aqui para mais um Evangelho no Lar, aqui na Rádio e TV Fraternal. Como vocês sabem, esse Evangelho é realizado sempre às quartas-feiras, às 20 horas. Eu costumo dizer que é o nosso momento. O momento que a gente para, se eleva até o nosso querido Mestre Jesus e traz Jesus para dentro dos nossos lares, o nosso lar íntimo, nosso lar físico, onde quer que a gente esteja. É o momento em que nós pedimos a presença também dos nossos anjos da guarda, de Nossa Senhora, nossa Mãezinha Santíssima. E, juntos de Jesus, nós nos esclarecemos mais, nós nos iluminamos, nós nos fortalecemos. Então, o Evangelho, ele sempre se inicia com uma prece em que nós trazemos, convidamos ao nosso Mestre a vir até nosso lar, participar do nosso Evangelho. Depois segue a leitura de um pequeno trecho do Evangelho segundo o Espiritismo e uma pequena reflexão. Então, eu estou dizendo isso para pontuar que não precisa ser um momento muito longo, um momentinho assim na sua semana que você marca o dia e o horário, faça o seu Evangelho, ou com a gente aqui na Fraternal, ou sozinho no seu lar. E termina com uma prece final em que são feitos os pedidos, as vibrações e o agradecimento a Jesus por nos fortalecer tanto, por estar sempre ao nosso lado. Se você quiser também, você pode ter um copo de água, uma jarra de água, para que ela seja fluidificada, mas aí vai da sua vontade, tá? Não é uma obrigação, nada na doutrina espírita é obrigação, certo? A não ser nos tornarmos pessoas melhores. Nós temos a obrigação não pela doutrina espírita, mas pelo nosso andamento, pela nossa evolução espiritual. Eu sou a Mari e vou conduzir o Evangelho dessa noite. Estou acompanhada aqui do nosso querido William e da querida Kátia. Olá. E Olá. Juntos nós vamos desenvolver um trecho do Evangelho, um texto, e fazer as nossas reflexões, certo? Então, antes de mais nada, toda semana nós estamos lembrando que nós estamos com o nosso caderno de vibrações. Se você desejar enviar o seu nome, ou o nome de alguma pessoa querida, para que a gente coloque no caderno, pode enviar pelo nosso WhatsApp, tá? Mande a sua mensagem e a gente vai colocar no nosso caderno de vibrações. Mas é muito importante que você acompanhe o Evangelho para fazer a vibração junto com a gente, no momento em que a gente realiza a prece final e as vibrações. Tá legal? Então, vamos dar início ao Evangelho. Eu vou pedir para o William fazer a prece inicial. Queridos amigos, vamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui novamente reunidos, com o intuito de fortalecer o nosso entendimento, nosso crescimento como pessoa, a melhora da nossa condição como ser humano, com essa possibilidade de aprendermos, estudarmos um pouco mais o Evangelho que Jesus nos deixou. É uma oportunidade muito boa, como a Mara colocou. É o nosso momento da semana em que a gente traz Jesus para dentro da gente, dentro da nossa casa.
para a gente poder acalmar nossos corações, levar mensagens edificantes para aqueles que precisam e principalmente melhorar o nosso entendimento para a reforma íntima necessária a cada dia. E com a oração que o nosso Mestre nos deixou, daremos início ao estudo dessa noite. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então vamos à leitura. Eu vou dizer agora o capítulo e os itens, tá? Para que você possa, se estiver no YouTube, pode acompanhar a leitura pelo texto que está abaixo do vídeo, mas se você quiser abrir o seu evangelho, acompanhar pelo seu evangelho, segundo o Espiritismo, vamos lá. É o capítulo 24, não pôr a candeia debaixo do alqueire. Os itens são os itens 13, 14 e 15, a coragem da fé, certo? Então vamos lá. A coragem da fé. Todo aquele, pois, que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. E o que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mateus, capítulo 10, versículos 32 e 33. Porque se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na sua majestade e na de seu Pai e dos santos anjos. Lucas, capítulo 9, versículo 26. A coragem das opiniões sempre mereceu a consideração dos homens, porque é prova de dignidade enfrentar os perigos, as perseguições, as discussões e até mesmo os simples sarcasmos aos quais sempre se expõe aquele que não teme confessar abertamente ideias que não são admitidas por todos. Nisto, como em tudo, o mérito está na razão das circunstâncias e dos resultados que podem advir. Há sempre fraqueza em recuar diante das consequências da sustentação das opiniões. Mas há casos em que isso equivale a uma covardia tão grande como a de fugir no momento do combate. Jesus estigmatiza essa covardia no tocante ao problema especial da sua doutrina, ao dizer que se alguém se envergonhar das suas palavras, ele também se envergonhará daquele que renegará o que houver renegado, que reconhecerá perante o Pai que está nos céus o que o confessar diante dos homens. Em outros termos, aqueles que temerem confessar-se discípulos da verdade não são dignos de ser admitidos no reino da verdade. Perderão, assim, as vantagens da fé, porque se trata de uma fé egoísta, que eles guardam para si mesmos, ocultando-a com medo dos prejuízos que lhes possa acarretar no mundo. Enquanto isso, os que colocam a verdade acima dos seus interesses materiais, proclamando-a abertamente, trabalham ao mesmo tempo pelo futuro próprio e dos outros. Bom, quando a gente lê esse texto, a gente logo pensa que Jesus e os espíritos que vieram dar o esclarecimento sobre o texto estão querendo dizer que a gente tem que professar a nossa fé, falar, seja por meio de textos, de palestras, de conversas, mas o falar. Mas aí, se a gente vai um pouco a fundo, a gente vê que não é o falar, é o exemplificar. É lógico que é importante o falar, é importante todos os textos que nós temos, todas as palestras que nós temos, todos os discursos de todas as religiões, porque aqui a gente não fala só do Espiritismo, que fala dos ensinamentos de Jesus.
porque essas falas, né, essas conversas, indicam um caminho, né? É um começo para aquela pessoa que está escutando e para aquela pessoa que está falando também. Mas o importante é viver essa fé. A coragem da fé falada é muito mais simples e fácil do que a coragem da fé exemplificada e vivida. Porque de nada adianta a gente falar, e na vida normal, na nossa vida, não vivermos os passos de Jesus. Nós já tivemos muitas pessoas encarnadas aqui no nosso planeta, de diversas religiões, que exemplificaram essa fé. Nós tivemos tanto na Irmã Dulce, na religião católica, outros nas outras religiões. Aqui no Espiritismo nós tivemos Chico Xavier, que desencarnou em 2002, e há pouco tempo nós tivemos Divaldo Franco, que desencarnou também. Quer dizer, essas pessoas encarnadas, elas vivenciaram mesmo o ensinamento do Cristo, porque a fé nada mais é que crer e vivenciar o ensinamento que Jesus nos trouxe. Então, Jesus nos ensinou muito por parábolas, né? Ele falou muito, mas ele exemplificou. Isso que ficou para a gente. E eu digo que é difícil, porque para a gente ter essa coragem, para a gente vivenciar essa fé, a gente precisa fazer a tal da reforma íntima que é tão falada, que o William até falou na prece inicial, né? Que nada mais é do que a gente entrar se introspectar, né? Entrar no nosso interior e julgar os nossos atos, julgar os nossos pensamentos, sem nos culpar, mas julgar, porque só julgando o nosso modo de viver, a gente vai ver onde a gente precisa melhorar. E é julgar assim, tirando todo o véu de egoísmo, de orgulho, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Não, vamos ser sinceros com a gente. Porque a gente tem o costume muito, todo mundo, de julgar o outro, de julgar o próximo. É muito fácil, né? Mas julgar a nós mesmos requer muita coragem. Então, requer coragem nos reformarmos para vivenciarmos esse ensinamento deixado por Jesus. Porque Jesus foi o Espírito mais perfeito que encarnou aqui na Terra. Está no livro dos Espíritos, até que ele é o modelo e guia da humanidade. Por isso que eu estou citando Jesus. O nosso programa de evolução, a nossa busca pela felicidade espiritual, porque a evolução espiritual nada mais é do que a gente atingir a felicidade espiritual, Jesus nos deixou o caminho. Então, não tem aonde a gente procurar. A gente tem essas pessoas que já estiveram aqui encarnadas e deixaram alguns exemplos para a gente tentar seguir. Exemplos de humildade, de olhar para o mundo, de não julgar, e sim ter amor. A evolução espiritual, o que é? Nós amarmos, nós sermos gentis, nós sermos pessoas de bem, vivermos com ética, bom senso e tolerância para com os outros, né? Essas pessoas, como eu já disse, desencarnaram, né? Então eu penso que hoje, lógico que existem pessoas aí nos seus mundos, nos seus cantos anônimos, que estão vivenciando muito mais do que eu. Mas cabe a mim, cabe a você, cabe a todos nós sermos portadores desses ensinamentos, não só pela fala, mas pelo agir, porque pelo exemplo a gente muda o mundo, a gente muda o nosso mundo e muda o mundo ao redor da gente. O que adianta a gente falar e fazer diferente? A pessoa que escutou a gente vai falar assim, então não vou acreditar no que ela falou, porque ela está fazendo diferente, né? Ela não está fazendo o que ela falou que tinha que fazer.
Na realidade, ninguém tem que falar nada. A nossa consciência sabe o que a gente tem que fazer. A nossa consciência sabe o quanto é difícil a gente ter coragem para deixar de viver a felicidade passageira, mundana, que em muitas ocasiões nos levam a vícios, a problemas, a prazeres tão temporários, e vivermos essa felicidade mais espiritual, a felicidade mais religiosa, mais em conexão com Deus. Ninguém aqui está falando que a gente tem que largar o mundo, não é isso, mas é que a gente tem que ter bom senso e viver bem, fazer as coisas de uma forma melhor, tentar de pouco em pouco seguir o caminho de Jesus. Então é isso que eu tinha para falar sobre esse tema. Vamos ter coragem de julgar os nossos atos, passar pelo nosso crivo e colocar no crivo de Jesus para ver se a gente segue um pouquinho melhor. Agora eu vou abrir para os meus amigos aqui falarem um pouco. Você falou bastante coisa, sim, importante, né, fundamental, mas eu vou pedir licença para ler um trechinho de Emmanuel, que eu acho que dá uma visão complementar, né, do que a gente está ouvindo aqui. São palavras, né, de Emmanuel, através de Chico. Um tipo diferente de coragem, porém, se espera dos seguidores do Cristo, a coragem da fé. Aquela de se calar para que outrem fale mais alto, de sofrer injúrias e humilhações sem deteriorar a imagem dos próprios adversários e agressores, de acreditar no bem, mesmo quando a ignorância e a maldade parecem em triunfo, de aceitar a rotina dos encargos de cada dia, nela encontrando a alegria do trabalho, sem aplauso público, e a coragem de esquecer-se para que os outros recolham as vantagens do serviço que lhe haverá custado imenso esforço. A coragem da fé será sempre mais difícil, porque exige humildade e renúncia, tolerância e dedicação ao bem do próximo. Então, vem bem de encontro com tudo que você vinha falando, que acho que o exemplo dessa coragem se traduz pela nossa postura diante do próximo. Sim. A atitude que a gente tenha diante do nosso irmão, daquele menos favorecido, daquele que precise que nos ergamos em sua defesa, né? Então, nem sempre essa coragem as pessoas têm, né? Nós somos tão falíveis, né? Muitas vezes nos acovardamos. Sim. Mesmo. É a covardia de se esconder aí numa posição mais confortável, né? E eu achei interessante, ele falou que se espera dos seguidores do Cristo. Então, que adianta a gente se dizer que seguidor do Cristo se a gente não tem a coragem de se manifestar diante dos nossos irmãos e de suas necessidades, né? Então, é por aí essa coragem que nós vemos. Sim. Não é só aquela coragem de bradar, né? Isso. Diante de todos, de desfilar dizeres da Bíblia, do Evangelho, né? Incitando as pessoas a louvores e tudo mais, e por trás a pessoa não exemplificar nadinha daquilo que ela fala. Então é uma coragem vã, a coragem de se expor ali, dizendo as palavras, mas não tomando elas como um modo de vida, né? Algo que ele tenha que incorporar na sua vivência diária. É uma coragem disfarçada, né? É uma coragem não útil. Né? Então, acho que a coragem é de lutar. Sim. Pelas lições do Cristo e pelo próximo, mais necessitado, né? Que se refere aí a esse texto. Vocês colocaram bem. Eu penso assim, a gente evoluiu pouco nesse tema. Sim. Né? Nós já estamos há mais de 2000 anos depois da passagem de Cristo por aqui, e a gente ainda não conseguiu evoluir nesse tema. A gente ainda gatinha muito. A gente
a gente se proclama cristão, mas não pratica o cristianismo de uma forma evidente, independente da religião. Sim. Né? A gente tem, o texto fala da coragem da fé, e a gente é muito covarde. A gente tem vergonha de se pronunciar e de se testemunhar, porque a questão é de testemunhar a nossa fé ao próximo, ao nosso irmão, né? Às vezes a gente se sente à vontade, numa reunião de amigos, de cantar uma música da moda, a gente se sente à vontade em falar um poema bonito, em explicar alguma coisa política ou econômica, mas não tem coragem de tocar no aspecto da fé, da religião, da cristandade, que é externar o sentimento que todos temos, mas a gente não faz. A gente não faz. E isso é muito antigo e a gente carrega esse problema até hoje, né? Dá vergonha, né, gente? Existem passagens bíblicas, e até que a gente já estudou, que os próprios discípulos, depois de terem presenciado milagres e diversas ações de Cristo, ainda duvidavam das coisas de Cristo. Enquanto um general romano, tá certo? Ateu, tinha mais fé que os discípulos, porque a fé dele era tão forte que ele sabia que ia curar o filho dele só dele estar presente à frente de Cristo. Então, olha, a força da fé dessa pessoa, gigante, né, perante os próprios discípulos, que eram ali as pessoas mais apropriadas para poder, né, externar esse sentimento, né, de sentimento de fé. Então é complicado. Jesus diz que a gente não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma. Não é verdade? Então acho que tem que aprender aos poucos, mas a gente tem que aprender aos poucos ir evidenciando mais esse sentimento de fé e fazendo um balanceamento, porque é difícil essa mudança radical. A gente traz isso historicamente de evolução do ser humano, e a gente normalmente, às vezes, por exemplo, você vai numa reunião, sei lá, de alguma religião, onde um pastor ou um padre, seja lá quem for, está com o poder da palavra, essa pessoa, como você citou, tem o compromisso de falar, de exemplificar, de mostrar o caminho, tá certo? Mas, infelizmente, a gente às vezes sai da reunião, sai da celebração e atravessa a rua, a primeira buzina de um automóvel já nos dispersa e a gente já parece que reseta aquilo da nossa memória. A gente já não começa mais. Então a gente precisa aprender aos poucos, fortalecer a nossa testemunha, a nossa fé, a nossa coragem, de poder, por que não, falar para o próximo, seja em casa, no trabalho, ou numa reunião, da sua fé, da sua grandeza, porque é uma grandeza, é uma energia tão grande quando você acredita em Jesus, você precisa externar, e às vezes a gente não consegue fazer. Então acho que é importante a gente ter essa coragem de seguir os passos dos discípulos, como diz o texto, né? Ou seja, ele colocou aqui no texto que em algum momento quem não conseguir ser discípulo da minha mensagem não conseguirá atingir o verdadeiro céu, né? Na verdade, se a gente tentar interpretar isso,
a gente precisa abrir mão de algumas coisas materiais e eleger um pouco mais a nossa vida espiritual, nossa fé, e mostrar isso para o nosso irmão, né? Para quem sabe essa sinergia um dia a gente melhore. Sim. Né? Fortalecer a nossa fé, né? Fortalecer Porque a a nossa fé. fé é muito pequena, né? Tem até a passagem lá, se Sim. fosse do tamanho de um grão de mostarda, né? Moveria montanhas, né? Então, assim, a nossa fé ainda é muito pequena, a gente precisa fortalecer ela, fortalecer no estudo do Evangelho, né? E nas atitudes diárias, levando-se os ensinos de Jesus à frente, né? Então a gente tem que ter essa coragem de levar os ensinos de Jesus à frente. Nós somos muito frágeis. Às vezes a gente acha que a nossa cruz é muito pesada. A gente é egoísta, né? No fundo, a minha cruz é muito pesada. Nossa fé é uma fé egoísta. A gente já acha que só serve para nós. E muitas vezes a gente tem facilidades, e eu falo que tem que ter coragem, porque às vezes você tem algumas facilidades em que para você renegar, para você falar assim, não, eu não vou por esse caminho, eu vou por esse aqui, um caminho mais saudável, mais evoluído, de uma vibração um pouco melhor, e aí você sofre um pouco, às vezes, o mundo falando, é a mesma coisa uma pessoa que trabalha muito, e aí vem um que fala assim, nossa, mas trabalha tanto e não sabe viver a vida, né? É a mania que o ser humano tem de julgar o outro, né? Se a gente julgar a gente, já tá bom, não tem que julgar o outro. Mas tem que ter coragem mesmo, tem que ter coragem de fortalecer. De saber o que você vai renegar, né, do teu passado, do que não é do mundo, e o que você vai seguir. A forma de ser. Ninguém está falando que tem que mudar de vida, deixar tudo para seguir Jesus. Não é isso. Isso era lá atrás, na época de Jesus. Mas agora não é isso. Se a gente só conseguir exemplificar um pouco, falar como o William falou, professar a fé e exemplificar um pouco, dar um pouco de exemplo, nós já estamos fazendo bastante, porque se todo mundo fizer isso, é como eu disse, agora está nas nossas mãos esses exemplos, não está na mão dos que já foram, né? Eles já fizeram a missão deles, agora está na nossa mão, então a gente não pode ficar esperando mais uma pessoa que seja Marte para a gente a falar assim, nossa, como essa pessoa trabalha para o bem, né? Um dia eu quero ser que nem ela. Não, já está na hora da gente trabalhar para ser. Né? A gente que nem... Eu fazendo um pouquinho pela minha reforma íntima, minha melhoria moral, você também... Esses pouquinhos todos vão se somar e a gente vai melhorar a vibração do planeta e para todos ao nosso redor, né? É bem isso. Cada um fazendo o seu pouquinho, a sua parte, vai se acrescentar, né? Bom, então vamos agora, após essas reflexões, né? Faça a sua aí no seu lar. Vamos agora às nossas vibrações e prece final, que eu vou pedir para a Kátia fazer. Tá bom. Então, nesse momento onde estudamos o Evangelho de Jesus, ouvimos, refletimos sobre o ensino, né, a lição de hoje, vamos agradecer. Agradecer por esse momento, pela permissão que tivemos em estar presentes nesse momento, ouvindo, refletindo. E diante desse agradecimento, vamos seguir um pouco mais e vamos pedir e vibrar por todos ao nosso redor, pelos nossos semelhantes, nossos irmãos, aqueles com os quais convivemos e aqueles que não convivemos, mas que sabemos em sofrimento. Então vamos levar nossos pensamentos a Jesus, aos seus benfeitores e pedir a eles que estejam em atendimento a todos esses nossos amigos, nossos irmãos, né, que estão em necessidade em seus lares,
muitos com problemas de saúde, problemas com vícios, problemas financeiros, problemas de depressão, né? Aquela tristeza onde a pessoa se consome. Então, que os nossos amigos benfeitores, sob o comando de Jesus, possam interceder por todos esses irmãos, levando a eles um alento, um consolo, um bálsamo divino, que os leve a um novo caminho, leve a uma melhoria, e que todos eles recebam, pela permissão divina, esse afago, esse consolo. Também aqueles que possam estar nas ruas, sem ter um lugar de moradia, nos presídios, privados de sua liberdade, né? Que todos possam receber as melhores vibrações, as vibrações do bem e do amor, que aqui colhemos, e que cada um em seu lar possa estar também doando para ser recolhido e levado aos que estiverem em necessidade. Aí, com uma pequena prece, vamos encerrar o Evangelho de hoje. Infinito e eterno Espírito do bem, dai-nos novas forças para que possamos corrigir e destruir os nossos defeitos. Dai-nos o melhor espírito de benevolência e de amor para com todos os nossos semelhantes. Dai-nos o caminho, o meio pelo qual possamos obter a paz, a saúde e a felicidade mais firme e perdurável. Dai-nos, Senhor, finalmente uma fé perfeita nas leis da vida eterna. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bem, estamos chegando ao fim de mais um Evangelho. Esperamos muito que vocês aí do outro lado, assim como a gente aqui, tenham aproveitado, tenha se iluminado e se fortalecido um pouco mais. Pedimos a Jesus, a Deus nosso Pai, a Nossa Senhora, nossa Mãe Santíssima, que cuide de todos nós, que nos fortaleça nessa caminhada e que possamos estar aqui juntos novamente na próxima quarta-feira para mais um Evangelho no Lar. Até a próxima, fiquem todos na paz de Deus. Tchau. Tchau. Acabamos de apresentar mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal, que é transmitido todas as quartas-feiras às 20 horas. Acompanhe por nossa página em fraternal.net.br e também pelo YouTube, Facebook e Instagram.